Então, hoje, eu estava buscando encontrar inspiração para identificar o que conversar com vocês, né? E estava na casa dos meus pais, e, claro, a minha vontade de matar saudade com eles, a vontade deles de matar saudade comigo, né? Porque a gente se vê uma vez só na semana, eu moro não tão perto da casa deles, acabo ficando trabalhando a maior parte do tempo. Mas eu sabia que eu tinha que preparar o Shastra, queria um pouquinho de silêncio, não tinha mais tanto tempo, e pensei, bom, como é que eu vou fazer para encontrar, né, uma inspiração? Não era o momento de eu parar e ler muita coisa. Então eu fui para uma parte do terreno, eles moram numa casa mais ao fundo, né, onde eu pudesse ficar sozinha, sentei na grama, me escorei numa árvore e olhei para cima. Quando eu olho para cima, eu vejo... vocês conhecem a árvore de aroeira? Né? Ela está na época agora da floração, não, da produção já das sementes. A semente, na maior parte enfim, das frutinhas, assim, né? Ela ainda está verde, logo ela vai ficar madura, né? A sementinha da aroeira vermelha, ela é bastante comercializada, é bastante cara, inclusive. Mas o que me chamou a atenção era a quantidade de sementinhas ou de frutinhas, nem sei que nome dá aquela pimentinha, na árvore de aroeira que estava ali na minha frente. E eu olhei e pensei, né, meu Deus, quantas pimentinhas, né? Nem que meus pais distribuam essas pimentinhas por toda a vizinhança, vai dar conta de consumir tudo. Aí lembrei lá de casa, né, onde a Didi está, e lembrei dos pés de goiaba, né? Porque também são vários pés, já que cai a goiaba cada ano no chão e já começa a surgir uma muda nova, e quando eu vejo já vira um pé e já tem frutas também. Então, lembrando de todos os pés de goiaba que tem lá em casa, a quantidade de goiaba produzida só num pé, quanto mais em todos, o quanto a gente não conseguiu dar conta, ainda que a gente tentou distribuir o máximo possível das frutinhas. Isso me fez perceber, né, a abundância da vida, né? Baba fala de várias leis, digamos assim, né? Shri Shirandamurti fala de várias leis, de várias essências do que se refere à natureza, à vida. E uma das leis que Baba fala, associando, né, como uma lei da vida, uma lei da natureza, é a do movimento, né? Que tudo, na verdade, está em movimento, que a vida é movimento, né? Que a estagnação é morte, que a gente não evoluir é morte, que a gente evoluir é vida. Então, o movimento é da natureza da vida, isso a gente pode lembrar lá dos filósofos, dos primeiros filósofos, né, da nossa tradição ocidental grega, né, sobretudo Heráclito, que dizia que um mesmo homem não pode se banhar duas vezes no mesmo rio, porque tudo está em movimento o tempo inteiro. Isso faz a gente lembrar, né, das leis da medicina, na verdade, das leis da saúde, ou podemos dizer das leis que tratam do nosso corpo físico e o quanto o tempo inteiro as nossas células estão morrendo, células estão se renovando, né? Faz a gente perceber as nossas mudanças de padrões mentais, de padrões comportamentais, enfim, na verdade, uma das leis da vida é a lei do movimento, né? Mas, olhando para o pé de aroeira, lembrando do pé de goiaba, eu percebi outra lei da vida, é a lei da abundância, né? É a lei da abundância, inevitavelmente. A gente não dá conta de todos os frutos que as árvores oferecem a nós, né? E muitas são as árvores, né? Então, que alimentam a nós, que alimentam os nossos vizinhos, que alimentam tantas pessoas, que alimentam os passarinhos, que alimentam os outros animais né, que gostam das frutinhas em específico. Se nós olharmos para o mundo dos vegetais, né, hoje em dia, cada vez mais a gente fala das punks, as plantas alimentícias não convencionais, e, portanto, quanto mais nós nos apropriarmos desse conhecimento, a gente vai perceber a abundância de alimento que a gente tem em qualquer matinho. Qualquer matinho pode encher uma panela, qualquer matinho pode ser o nosso almoço, né? E a gente ainda, pelo nosso desconhecimento, vai em supermercados, vai em feiras, seja o que for, mas às vezes a gente tem em casa ou tem na vizinhança
um monte de alimento à nossa disposição, cheios, né, de propriedades maravilhosas para a nossa saúde, como a gente vai descobrindo cada vez mais que o ser humano estuda. E perceber essa abundância me fez tentar analisar e refletir onde mais a gente encontra abundância, sobretudo se a gente quiser olhar para a nossa caminhada espiritual. E eu percebi que também é farto, né, o nosso mundo de oportunidades de aprendizado, de oportunidades de evolução. Né? Há uma infinita abundância no que se refere às oportunidades que a vida nos traz para que a gente aprenda cada uma das questões que a gente tenha a aprender segundo o nosso samskara, né? Segundo a lei do karma. Então, vocês talvez vão lembrar, enquanto eu falo, de inúmeras situações, né? Uma ocorrendo às vezes após a outra, às vezes num lapso de tempo pequeno, às vezes num lapso de tempo bem grande, quando vê uma situação mais ou menos se repete, ou você está de novo vivenciando uma certa emoção, está sofrendo de novo com alguma coisa. E aí você pode reconhecer, nossa, a vida de novo, né? Que a gente possa ter esse olhar, a vida de novo, me trazendo uma oportunidade de aprendizado. E não, né, aquele olhar assim mais da nossa reclamação, dessa nossa tendência de reclamar a vida de novo, me trazendo uma situação desafiadora, mas a vida de novo, olha só como a vida não desiste de mim, a vida de novo me trazendo uma oportunidade para aprender, quem sabe, a sermos mais pacientes, né? Aprendermos a sermos mais tolerantes, aprendermos a sermos, quem sabe, mais femininas, homens e mulheres, desenvolvermos a feminilidade, né? E tantos são os mestres espirituais que falam que esse é o momento de a gente manifestar o mais feminino. O próprio Baba fala da revolução da nova era ser uma revolução a ser realizada pelas mulheres, né? Mas mulheres que conseguem se conectar com o seu feminino nessa natureza de acolhimento, de compaixão, mas também de força, de presença, né? Então, enfim, o fato é que a vida tem também, na minha perspectiva, aqui no que eu estou trazendo para vocês, como uma das suas leis, a abundância. E nesse caso, falando em evolução espiritual, a abundância de oportunidades, de aprendizado. É a vida toda que a gente vem recebendo, né, oportunidades para aprender. Essas oportunidades, elas chegam até nós nas mais variadas estratégias. Vocês já perceberam que às vezes a vida nos traz uma oportunidade de aprendizado porque uma amiga, um amigo nos diz, olha, quem sabe se tu fizesse tal coisa, né? E às vezes, por outro lado, a vida vem com outra estratégia, vem já a gente tendo que se chacoalhar, viver algum desafio, né? Um chacoalhão mais forte. Então, são abundantes as estratégias. E são também nos mais variados níveis de intensidade. Às vezes é só um assoprãozinho no ouvido, às vezes, né, a vida grita ao nosso ouvido para que a gente mude. E isso também me faz pensar, portanto, até porque eu gosto muito dessa forma, da forma de ver a evolução espiritual numa perspectiva mais leve, até porque é o que eu busco para mim, já que eu também às vezes sou tão exigente comigo, né? A gente sabe, né, que o que a gente fala para os outros não de mais nada para a gente. Então, de a gente perceber que, na verdade, a gente nunca está atrasado. A gente nunca está atrasado de verdade. Porque a vida, como tem essas duas grandes leis do movimento, ela não vai parar de se movimentar e nem de te levar ao movimento, né? de te colocar no movimento. Mas, por outro lado, ela também, e por outro lado, não mais, né? E por outro lado, a vida também tem a lei da abundância e, portanto, ela vai estar sempre te trazendo oportunidades. A gente nunca está atrasado. Ora, a vida tentou me ensinar sobre, por exemplo, paciência e eu abri um pouquinho os olhos. Num outro momento, eu abri um pouquinho mais. Num outro momento, quem sabe, eu dei um pezinho para trás, retrocedi um pouquinho, fiquei resistente, mas foi importante essa resistência, às vezes, para eu ver outras coisas, né? E assim a gente vai percebendo, a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, mas atrasados não, né? Que a gente não fique, às vezes, se cobrando, pensando, estou atrasado, meu Deus, por que eu não aprendi ainda? Isso de novo acontecendo comigo. É só estar acontecendo de novo porque você tem uma outra abordagem, um outro olhar a ter, porque você já viu de alguma forma essa situação, já aprendeu um pouquinho, mas ainda não aprendeu tudo e está tudo certo, a vida está te insistindo. Então, atrasados não, mas, né, como a gente tenta buscar o equilíbrio, se a gente não está atrasado, porque a vida não desiste de nós, né, se a gente tivesse atrasado, talvez ela desistiria, né, mas se ela segue nos trazendo situações,
É porque atrasados a gente não está, acredito, mas por outro lado, isso não significa que a gente não pode acelerar. E isso é o yoga. O yoga é a ciência que sistematiza todas as leis da natureza, né? Especialmente aqui falando do Tantra Yoga, por tudo que nos traz em termos de profundidade, de filosofia, de abundância também de ferramentas, né? Então, a gente pode não estar atrasado, mas a gente pode acelerar. E é isso que o Tantra Yoga quer com a gente. Olha, acelere, até para você, quem sabe, sofrer menos, né? Tem que viver aquelas estratégias, não precisar viver aquelas estratégias mais duras da vida que quer te ensinar, não ter que repetir mais vezes algumas situações. Mas não que a gente se sinta atrasado. A gente pode colocar uma forcinha, colocar uma intenção na nossa sadhana, e é essa a estratégia principal, se a gente quer acelerar, sadhana, prática espiritual, né? Para que a gente possa ter esse aprendizado cada vez melhor, né? E para finalizar, né, por que eu faço questão de ressaltar que, considerando a lei do movimento, a lei da abundância, nós não estamos atrasados? Né? Porque eu acho que também, pelo que o yoga nos ensina, é importante que a gente relaxe, é importante que a gente se entregue, é importante que a gente confie. E se a gente colocar o peso do atraso e, consequentemente, da culpa, né, da autocobrança, da frustração sobre a nossa caminhada, a gente não vai estar vibrando na confiança, na entrega, no relaxamento. Então, realmente, relaxe, você está aprendendo no ritmo certo, você pode acelerar. É legal se você conseguir acelerar, então, né, se dedique à sua sadhana na medida do possível, mas não se coloque como atrasado ou atrasada na sua caminhada evolutiva. E para finalizar, eu quero ler o textinho de Baba, que é o primeiro textinho do livrinho amarelo. Ele é um pouquinho compridinho, são 2 páginas, mas acho que vai fazer sentido com o que eu estou falando. A vida é um movimento, olha só, da imperfeição para a perfeição. Quando os seres inanimados tornam-se animados, há progresso. Mais progresso ocorre quando os seres animados tornam-se organismos metazoários multicelulares, estruturas ainda mais complexas. O ser humano é o ser mais elevado, o ser com estrutura mais perfeita. O ser humano é, portanto, um animal aperfeiçoado. Mas esse é só o início do progresso da humanidade. Os seres humanos ainda tendem a alcançar maior evolução física, intelectual e espiritual. O movimento em direção à perfeição, Deus, é a verdadeira natureza do ser humano, Dharma. O movimento em direção à imperfeição é contrário à verdadeira natureza do indivíduo, Adharma. O primeiro é vida, o segundo é morte. Portanto, o movimento do ser humano em direção à animalidade não é vida, é morte. Nenhum movimento ocorre sem fricção ou obstáculo. Mesmo quando você anda, a força da gravidade dificulta seu deslocamento. Um movimento em direção à perfeição é obstruído por todas as forças imperfeitas, malignas. A atitude pecaminosa, grosseira e a estreiteza mental obstruem todos os movimentos de expansão da mente humana. Mas, sendo a perfeição um movimento direcionado para Deus, não tema, siga em frente. Os obstáculos se esvairão pelo ralo, que é para onde devem ir. Você progredirá. A missão da vida humana é mover-se rumo à perfeição, em direção a Deus. Esse é o dever do indivíduo. Nessa luta, as forças do mal estão fadadas a ser derrotadas. Sempre foi assim e a história se repetirá. Você não tem o direito de descansar enquanto não tiver cumprido a missão de se tornar perfeito, divino, de estabelecer-se na perfeição. O descanso é um pecado, uma vez que cessa o movimento. Não descanse até que você tenha alcançado a sua meta. Essa mensagem de Baba, para mim, fala, então, muito dessas 2 leis,
e ao mesmo tempo, ao meu ver, fala da importância, né, de a gente confiar, né, porque Baba diz, a história se repetirá, as forças do mal serão derrotadas, né, nessa nossa luta em direção a Deus, em direção à perfeição. Então, nós progrediremos, portanto, confiemos, relaxemos, não nos punamos, não nos culpabilizemos, né, e que a gente está aprendendo dentro do nosso ritmo e sempre que possível buscando acelerá-lo a partir da sadhana. Namaskar. Namaskar, gratidão. Isso porque você não preparou, né? E acho que foi bom assim, né? Fluir tão naturalmente, né? As percepções, a sabedoria. Muito bom.